Santificado seja o nome de Cristo. Deus seja louvado por mais um vídeo. E nesse vídeo, irmãos, queremos trazer a palavra de edificação, de encorajamento aos nossos irmãos, como procuramos fazer sempre, no espírito de oração, de intercessão a Deus, para que o povo do Senhor se mantenha firme, se mantenha forte. E como é que nós vamos se manter firme e forte, se não se apegando à palavra, se firmando na palavra de Deus? Orando o que a palavra diz, deixando aquelas velhas manias e maneiras de orar de antigamente, daquilo que vem na mente e ora. Não, orar a palavra, orar no Espírito, orar segundo a vontade de Deus, é que nós somos fortificados, encorajados, fortalecidos, providos. E um coração, acima de tudo, blindado na paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda nossos corações e nosso sentimento em Cristo, como diz a palavra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 e 8. Irmãos, o que mais precisamos, o que mais o povo, a humanidade, a terra busca é essa paz. Mas nós temos, não nas coisas, não nas circunstâncias, não nos bens, nem nas coisas que possuímos, nada, senão em Cristo. O que traz a paz é Cristo, Cristo é a nossa paz, e somos fortificados em Cristo, Cristo crescendo em nós, Cristo crescendo em nosso espírito, para a glorificação de Deus. Por isso, irmãos, é necessário firmar-se na palavra, orar a palavra. No capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, o Espírito Santo inspira o apóstolo São Paulo, não é Paulo falando, mas o Espírito através de Paulo, ensinando como nós cristãos, nos últimos tempos temos que orar. Orar com sabedoria, orar com inteligência, orar com visão espiritual e orar a palavra. E ali o capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4 fala tão claro: orai, orai. Olha bem, orai para que a palavra de Deus se propague rapidamente e seja glorificada. Veja, enquanto nós oramos o que a Bíblia ensina, tiramos olho de nós mesmos e contemplamos a obra de Deus, o avanço da obra de Deus que acontece através da oração. Sem a oração não há ação de Deus em nossas vidas, ou na igreja, ou nas pessoas. Como já dizia John Wesley, o Senhor Deus não faz nada senão em resposta de oração. E orando a palavra temos certeza da vitória, certeza de ser ouvido, e certeza que Deus será glorificado, engrandecido e nós abençoados. Orai para que a palavra de Deus se propague rapidamente e seja glorificado. Não homem, não religião, não ministros, nem obreiros. Não aparece homem, carne e sangue, que a palavra seja glorificada. Porque a palavra é Cristo, Cristo é a palavra encarnada. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e tabernaculou com os homens. Esteve conosco, se fez carne, como diz o capítulo 1, versículo 14 de João. Então, irmãos, ele é o verbo vivo, no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor do universo, Cristo é o cabeça das nações. Então ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva, e essa palavra é glorificada, e essa palavra é propagada quando nós oramos. É assim que funciona, não é pelo esforço do homem, pelo esforço da carne, pelas muitas propagandas. Não, irmãos, é pelo poder da oração. Quando o povo de Deus clama, a palavra se propaga rapidamente e a palavra é glorificada. E a outra parte da oração é para que sejamos livres de homens perversos e maus. Veja, a palavra diz para nós orarmos. Para a igreja, os cristãos verdadeiros, os filhos de Deus, a igreja do Deus vivo, o povo de Deus, a casa de Deus, a família de Deus, seja livre de homens perversos e maus, esses que se introduzem como obreiros, perversos, pervertendo a palavra, torcendo a palavra, levando
para coisas exteriores, estimulando coisas desse mundo, usando a palavra, tirando texto de contexto, enganando os incautos. Esses perversos sofrem, porque a palavra diz: não sejais demasiadamente perverso, porque morreria antes do tempo. Muitos morrem antes do tempo. Nós podemos morrer antes do tempo por nossa perversidade. E às vezes, irmãos, a perversidade não é só em termos de pecados de moralidade, mas pecados usando a própria palavra, induzindo a erro, desviando as pessoas de Cristo, pregando essa falsa prosperidade, bem-estar desse mundo, quando o mundo inteiro jaz do maligno. 1 João 5,19. E quando o Senhor diz: não há um mundo nenhum que no mundo há, o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, 1 João 2,15. Então esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos profetas, induzem as pessoas a buscar a Deus por bens que passam. Se a palavra diz no capítulo 39, versículo 6 do livro de Salmo, que eles se inquietam, perdem sono, ajuntando, amontoando riquezas e não sabe quem levará. E como diz Eclesiastes, correndo atrás do vento. E no fim, verão que não valeu a pena, porque foram ricos para com o mundo e não ricos para com Deus. Então, irmãos e irmãs, precisamos orar para que Deus nos livre dessas ideias perversas, esse evangelho perverso, como está no capítulo 2, 2 Pedro, versículo 1, 2 e 3, nos últimos tempos, exercitado na avareza, farão negócio de vós. Então, esses que fazem negócio com lamúrias, com palavras fingidas, mentirosas, estimulando uma fé mentirosa, não em Cristo, mas as coisas materiais, são perversos. E a palavra diz que esses perversos morrem antes do tempo, que Deus nos livre de ser perversos. E a palavra manda orar para que nós sejamos livres de homens perversos e maus. Não é no mundo. O mundo sempre foi perverso e mau, mas os perversos e maus no corpo de Cristo, se introduzindo na igreja entre os irmãos. Pelos frutos conhecereis. Precisamos ter discernimento desses falsos mestres, falsos obreiros, que vivem de ostentação, que se aparecem, que mostram os lucros, orgulhosos, soberbo, iracundos, que se introduzem entre o povo de Deus e que não são homens de Deus, coisa nenhuma. E a palavra diz para nós orarmos, que o Senhor nos livre de homens perversos e maus, porque eles são maus, eles usam as coisas de Deus, eles se aproximam das pessoas por interesse, lisonjeio porque tem interesse. Que Deus nos ajude, irmãos, a orar o que a Bíblia manda, para não chorar o leite derramado. Quantos foram enganados? Quantos foram ludibriados? Quantos se desviaram da fé por causa desses homens maus e perversos, que destruíram o casamento, que adulteraram, se aproveitaram de inocentes, violentando. Ó, irmão e irmãs, que Deus tenha compaixão. Deus manda orar para que a palavra se propague e seja glorificada, mas que nós venhamos a ser livres de homens perversos e maus. Perversos e maus, olhos cheios de adultérios, como diz o capítulo, o Judas todo fala sobre esses homens que se introduzem nas festas de amor, na igreja de Deus, parecendo ser santos, mas ai deles. Mas nós devemos orar: Senhor, nos livre de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Que fé é essa? A fé de Cristo, a fé de Deus, a fé do Evangelho. Esses têm uma fé fingida, mentirosa, cheia de proveitos, e nem eles mesmos creem no que pregam. Então, irmãos, a fé não é de todos. Se você está ouvindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, e tem a fé viva de Deus em teu coração, trazida pela palavra de Deus, como está em Romanos 10, 17, meu irmão, minha irmã, você é uma bem-aventurada, você é um feliz, você é uma pessoa feliz, põe feliz nisso, por crer em Deus, amar a Deus, adorar a Deus, se aproximar de Deus, não pelo que Ele faz, pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é, nosso Pai, nosso Deus em Cristo, que nos deu seu Filho, amando o Filho, adorando o Filho, beijando o Filho no caminho para que ainda não se acenda contra nós, como está em Salmo 2. Então, meu irmão, minha irmã, a fé não é de todos. Se você tem essa fé, é uma pessoa regenerada, viva, nasceu de novo, tem Cristo, tem o Espírito, e tem a paz de Deus no teu coração. Levante as mãos para os céus e louve o Senhor, porque a fé não é de todos.
E você e eu, nós somos privilegiados, não por nossos méritos, mas a misericórdia de Deus. Quando éramos ímpios, o Senhor nos chamou, atendemos a voz do Evangelho e houve a transformação, a regeneração, a nova vida. Porque Ele nos chamou, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, como está em Efésios 1:4. Então, irmãos, a fé não é de todos. Se você tem essa fé, bendito é o nome de Deus, você faz parte da lavoura de Deus, do edifício de Deus, a igreja de Deus, como está no capítulo 3 de 1 Coríntios, que o Senhor está regando, usando homens e servos para ministrar, para regar os verdadeiros servos de Deus, onde Paulo diz que o que semeia, o que rega, nada é. Viu? Paulo diz que nada era, irmão. Imagina o que nós vemos hoje, esses homens que se julgam alguma coisa. Nem o que semeia, o que rega alguma coisa, mas Deus que dá crescimento, porque somos a lavoura de Deus. E crescer não é número, é crescer em Cristo e produzir Cristo. Essa é a fé de Deus. Essa é a finalidade, esse é o chamamento de Deus para nossas vidas, produzir Cristo. Essa é a fé viva. Produzir Cristo em nossos atos, em nossa vida, em nosso lar, nossa família, na sociedade, em comunhão com os irmãos, com sinceridade, vivendo uma vida em verdadeira mutualidade espiritual, a vida orgânica, a vida corporativa, a igreja de Deus, que Cristo é o cabeça, não uma organização, nem uma religião, nem uma denominação. A fé não é de todos, essa fé é viva, fé simples, fé que não ostenta, que não aparenta, mas que anda humildemente com Deus. Santificado é o nome do Senhor. Então, irmãos, orai para que a palavra se propague rapidamente, seja glorificada, para que o Senhor Deus nos livre de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Agora para nós vem a promessa: fiel é Deus, que vos conservará, aleluia, e guardará do maligno. Isso é bastante, irmãos. Essa é a bênção para quem ora, ama a Deus, deseja a propagação do Evangelho, que a palavra se propague, que a igreja seja livre de homens malignos. A palavra diz: fiel é o Senhor, fiel é Deus que nos conservará, guardará do maligno. Então, irmão, não tenha receio, não tenha medo, não se prenda à experiência de outros. Firme-se em Cristo, em comunhão com irmãos sinceros na sua localidade. Não se isole, como diz Provérbios 18:1. Não se isole, tenha comunhão com irmãos, reúna, mesmo dentro das normas. Isso não impede você de reunir, irmão, um pouquinho distanciado numa cadeira, com uma máscara, como nós fazemos. Isso não impede nada. Nós só aprendemos essa pandemia, nós só crescemos nessa pandemia, só somos abençoados nessa pandemia, só crescemos em Deus, irmão. Como fomos providos, experimentamos a glória e o poder de Deus até agora, por seu amor, porque fiel é Deus, que vos conservará. Ele conserva no óleo do seu Espírito, e guarda do maligno, guarda do maligno, guarda do maligno. Essa é a igreja, esses são os irmãos que não aparentam, que não ostentam, que não aparecem, mas Cristo é produzido, Cristo aparece, que somos lavouras de Deus, como diz o capítulo 3 de 1 Coríntios, para produzir Cristo. Produza Cristo, viva Cristo. Ame a palavra e ore para a propagação da palavra. Que o Senhor nos conserve da perversidade de homens malignos e maus. E louvamos o Todo-Poderoso, porque Ele nos conserva e nos guarda do maligno. Não por mérito, irmão, não por merecimento, mas por sua misericórdia, porque o seu trono é de graça e de misericórdia. Pois chegamos sempre diante desse trono de graça e misericórdia, como diz Hebreus 4,16, e somos guardados do maligno, conservados pelo Deus vivo e poderoso. Podemos orar nesse vídeo, irmãos. Senhor, invocamos o Teu nome nesse vídeo, invocamos o Teu nome nesta palavra. Senhor Jesus, glorifica o Teu nome nesta palavra. Abençoa, aumente essa palavra no coração dos irmãos, no Espírito Santo, e Tu seja exaltado e glorificado. Haja salvação, encorajamento, transformação, até mesmo cura divina, Senhor. Enchendo-nos sempre do Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, se inscreva, divulgue. Deus te continue abençoando. Guarde a palavra, Ele te conservará e guardará do maligno. Amém.